Oi, oi! Sejam bem-vindos ao Contrasfluxo. Falaremos sobre os lutos simbólicos que vivemos e que fazem parte da nossa vida e nos ajudam a ser o que somos hoje. Sou Magali Pugliese e hoje estamos aqui com Larissa Barbosa para essa conversa super interessante. Seja bem-vinda, Larissa. Fale aí um pouquinho sobre você. Oi, Maga, é uma alegria estar aqui novamente com você, trocar esse projeto é muito legal. Então, eu sou Larissa Barbosa, eu sou psicóloga, eu sou especialista em luto e também terapeuta sistêmica familiar. Eu atuo com pacientes individuais, casais e famílias, trabalho com coletivo através de grupos terapêuticos e também num projeto pela minha clínica, que é a MAAT, de supervisão de self, que é um trabalho coletivo de supervisão de casos clínicos através do olhar ou focando no olhar dos atravessamentos que nós terapeutas vivemos no momento em que a gente toca uma outra alma. Pronto. Então, vocês que estão aí ouvindo, curtam, compartilhem e comentem. Deixa aí um comentário e compartilhe para todo mundo que você achar que esse episódio vai ser interessante. Então, Lari, na nossa vida, a gente passa por diversos lutos, né? Então, o luto não é só sobre morte. Ele atravessa a nossa vida de diversas formas. E para sermos o que somos hoje, a gente passa por diversos lutos. São várias situações que a gente vai estar ali vivendo, que a vida, ao ir se movimentando, ela convida a gente para essas experiências, concorda? Sim, sim, sim. Eu costumo pensar que a nossa primeira experiência da vida, que é o nascimento, é uma experiência que já nos convida a olhar para esse processo de vida, morte e vida que vamos viver ao longo da nossa existência. Porque para que a gente comece uma nova fase, a gente precisa se despedir de alguns elementos da fase anterior. Então, assim, para nascer a profissional é preciso morrer um pouco da estudante, para nascer a mãe é preciso morrer um pouco da filha. E a cada morte e renascimento a gente vai crescendo, a gente vai transformando, a gente vai ampliando o que a gente entende sobre o que nós somos, né? Então é como se nós vivêssemos muitas existências em uma vida só. O hoje, né? O que somos hoje é diferente do que fomos ontem. O amanhã vai ser diferente hoje. Então a gente está ali se transformando o tempo todo. Essas perdas, ela envolve muitas áreas da nossa vida, inclusive esse olhar para a gente mesmo. Em uma conversa que a gente estava tendo antes aqui do episódio, a gente estava falando do eu gosto, eu amo, mas não gosto mais. O que naquele dia a gente estava conversando era justamente do quanto as mudanças da vida e as mudanças da própria vida, né, vão nos convidando a fazer novas escolhas, a nos conectarmos com novos gostos, nos inserirmos e nos vermos em lugares onde antes a gente não se via, né, e que por mais que as relações elas possam perpetuar durante toda uma existência, numa relação de com muito amor, para dividir a vida, para compartilhar projetos, ideias, para caminhar junto é preciso mais do que amor, Sim. apesar de amor ser algo muito importante. Uhum. A gente precisa ter ideias afins, a gente precisa estar convergindo em algum nível em direção a algum lugar comum, né. Então, as mudanças que a gente vai fazendo ao longo da vida e as mudanças da própria vida, ela vai imprimindo necessidade de transformação, necessidade da gente ir fazendo novas escolhas, estando em novos lugares. E no fluxo da vida, as pessoas também vão fazendo essas repaginadas, porque pense comigo, a gente vive uma determinada situação, eu vou trazer um exemplo prático que falamos muito, né, a maternidade, a chegada da maternidade na minha vida, por exemplo. Eh, Antes, o tipo de vida que eu tinha, a forma como eu pensava, a maneira como eu escolhia viver, no momento em que eu viro mãe, eu preciso passar por um processo de morte de quem eu sou, de quem eu era,
né? Porque para assumir esse novo lugar, eu preciso de novas ferramentas, eu preciso de um novo olhar, eu preciso de uma nova dinâmica. E todo esse processo de transformação entre o que era e o que vai ser, que a gente chama de luto, né? De morte simbólica e, portanto, Sim. um processo de luto, de reaprender a viver a vida com aquela novidade, isso vai ser desafiador. E como um processo de luto, a gente sabe que a gente olha para todas as dimensões, a gente analisa porque é um evento que abala todas as dimensões, o nosso lado, a nossa vida social, isso também é olhada, isso também é reanalisado. E aí, nessa oportunidade, a gente não vai só se vendo, mas também vai percebendo o nosso entorno, né? As nossas pessoas, e vai recolocando as pessoas em novas prateleiras, né? Então, em uma fase de vida onde X estava lá na prateleira principal, numa outra Era uma fase, prioridade, outra fase, essa pessoa já tem a tá dança num das outro cadeiras, já vai lugar. para outro lugar. Isso. E se a gente entende que isso faz parte da vida, faz parte das relações, porque as relações, elas dançam no curso dessa vida também. E permanece esse amor, essa relação que se afastou num determinado momento, Tá pode mais próxima estar em outro mais próximo, afastado, e essa dança vai acontecendo. E aí, faz sentido para você? Comente, bote aí o comentário se faz sentido ou não. E eu acho, Lari, que tem muito sofrimento nisso, né? Nessa resistência a esse movimento. Resistência a gente olhar e ver que tá todo mundo ali, tudo em transformação. A gente tá em transformação, como a gente falou, que é a prioridade hoje. Às vezes amanhã não vai ser tão prioridade. E tem essas danças de cadeira. E o que é que acontece? O sofrimento, muitas vezes ele ocorre porque a gente se apega a uma história. A gente se apega a situações ali que eram vividas, a um padrão que a gente tem dentro da gente. Então a gente tem dificuldade de se abrir para o novo. A gente acaba tendo receio de se abrir para o novo, porque justamente está preso a essas histórias, preso a essas pessoas que estão ali, fazem parte da gente, que a gente não quer abrir mão, né, da convivência com aquelas pessoas. Mas a vida é movimento, a vida, a gente está ali se transformando o tempo todo, novas necessidades, novas prioridades. E aí chega no mito da caverna. Antes do mito da caverna, sobre isso que você traz, dessa vida que é movimento, né, dessa vida que convida sempre a gente para estar em movimento, né, eu fico pensando também que isso é luto. Essa dificuldade, essa resistência, muitas vezes. A gente pode falar, né, de que é o luto e suas manifestações em cada indivíduo. Porque quando a gente traz, ainda que seja por algo positivo, né, uma mudança por algo positivo, de que aquele velho já não faz mais sentido, o novo ainda não se formatou, esse caminho desse vazio, do que está se construindo no gerúndio em tempo real, esse passo a passo, ele é desafiador mesmo, né? Então, a depender da maneira como você lide com a vida, com a dança da vida e com os recursos que você reconhece, é possível que você possa travar em algum momento, mas ali nada mais é do que um indivíduo buscando ou tentando buscar seu centro de segurança. Porque essa travessia, ela requer uma coragem, mas ela requer também o entendimento do silêncio, das pausas. E dentro de um universo, do mundo, de um coletivo que a gente vive, onde pausa é sinônimo de algo muito errado e contrafluxo. Eu estava vendo uma frase de um professor que eu gosto muito, que é o Alexandre Coimbra, ele falando assim: o ser humano nunca teve que performar tanto como atualmente. Sim. Então, o luto, ele é um lugar de silêncio, ele é um lugar de vazio, né? A gente precisa se ouvir. A gente precisa fazer silêncio para se escutar mesmo e entender como é que a gente vai lidar com aquela nova vida. Isso requer uma pausa. Que a gente tem um interno, a gente ainda tem um externo. E tem o externo. E essa pausa e necessidade de pausa, ela é vital para que a gente vá pendulando mesmo entre olhar para esse novo e se despedir desse velho. Olhar para o novo, se despedir do velho. E muitas pessoas têm receio desse novo. Acham que vai ser ruim. Então, não dá abertura para esse novo. Mas, às vezes, o novo convida para algo, às vezes, que é até melhor.
Eu nunca falaria o que eu vou falar aqui agora para uma pessoa que está no auge do seu processo de luto, do seu processo de dor, na sua travessia, porque eu acho que, enfim, é um tipo de informação que só quando a gente está numa fase um pouquinho na frente do processo de luto Sim. que a gente consegue compreender. Mas a verdade é que dentro de todo, não só do meu lugar de terapeuta, de psicóloga, de professora, do meu lugar de ser humano mesmo, assim, eu não me lembro de nenhum processo de luto, de nenhum processo de morte e renascimento que eu não tenha me tornado uma pessoa melhor, ou que eu não tenha assistido o outro se tornando uma pessoa melhor. Porque pense comigo, se eu estou vivendo algo que é tão avassalador e que me obriga a olhar para cada pedacinho de eu que tem dentro de mim, não tem como, depois de uma faxina dessa, a gente mesmo. não se tornar uma pessoa melhor, mais resiliente, mais preparada para a vida. Então, no meio do processo de luto, eu não consigo ver isso em tempo real. Às vezes, o que me resta só é dar um passo, respirar, dar outro tentar no passo, outro dia, mais um pouquinho. mais um pouquinho. Uma vez eu vi uma metáfora foi um paciente meu que trouxe, eu nunca esqueci, ele falou assim, Lari, tá muito difícil, porque eu olho para trás e tá tudo destruído, não tem para onde voltar. E eu olho para frente e não tem a frente, tem um tijolo por vez. E isso é angustiante. É um trabalho de atenção plena, que a gente estava falando um pouco antes de começar o episódio, né? De você estar ali conectado com o que tem que fazer agora, esse momento. E para isso a gente precisa da nossa mala de recursos, né? A gente precisa das nossas pessoas, da nossa rede de apoio. E cada luto, né, Lari, que a gente vai vivendo, a gente vai ganhando recursos. A gente vai ganhando recursos. A gente vai ganhando. Eu também passei por um luto simbólico ano passado, que também foi muito doloroso e que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Sim. Então, o olhar para as situações, elas mudam. O olhar para mim muda. O olhar de como foi que eu... O que foi que eu usei de recursos internos para poder viver aquela situação que estava tão dolorosa? Sim. Então, cada vez, como você mesmo falou, quando a gente está ali no auge, né, na parte aguda do luto, a gente não consegue ter esse olhar. Sim. Mas, aos pouquinhos, quando a gente vai se afastando dessa parte tão aguda, que é tão dolorosa, que é em carne viva, sim, quando a ferida começa ali a formar a casquinha, a gente olha para ela e fala, pronto, certo, tá aqui, tá doendo. Tá? Mas o que eu aprendi com ela? Para ela se transformar nessa casquinha. O que foi que eu aprendi? Como o meu corpo, como o meu eu usou de artifícios, de rede de apoio, questões internas para poder viver essa situação agora. Né? E outras que a gente vai vivendo. E isso é perfeito. E esse é por isso que eu falo desse pendular, dessa casquinha que abre, que fecha, até que um dia vira uma cicatriz. Que você olha... E você diz assim, não dói mais tanto, mas você fala assim, não, isso aqui foi vivido, isso aqui é uma marca, isso aqui constrói, e o que eu aprendi com isso. Então, dentro desses processos, e aí agora voltando para o mito da caverna... Sim, que tem coisa para falar sobre isso. Quando a gente trouxe esse ponto na nossa conversa, foi justamente tentando ampliar nosso olhar de que quando a gente vive um processo desse de morte e renascimento, né, vida, morte, vida. Eu gosto muito disso. E que a gente passa por esse espaço de esvaziamento para nesse repreenchimento de si mesmo. Muitas vezes a gente dá na vida saltos quânticos, né? O mito da caverna é um mito de Platão, e eu vou falar bem resumidamente, então assim, né, e sem muita formalidade. Mas ele traz uma ideia assim eram homens que viviam dentro de uma caverna, e eles viam a vida através da sombra projetada na caverna. E existia uma ideia de que era muito perigoso sair dessa caverna, né? E aí um dia, uma dessas pessoas ousa sair e ver o que tem lá fora. Será que é tão perigoso mesmo? Ai, cansei de ver a vida por sombras, através de sombras. E ele vai e faz esse rompimento do velho e vai para esse novo. E aí ele vai e fala, nossa, a vida é colorida, o verde, o céu, o mar, as estrelas. E ele bebe da vida, bebe dessa fonte e volta para a caverna para dizer, galera, não é perigoso não, é massa. Olha quanta coisa Olha quanta coisa, tem isso, tem aquilo, bora.
E aí, muitas das pessoas, a grande maioria dentro desse conto, desse mito, não vai. Tem a resistência de Não conhecer vai, não quer. E aí, esse outro que tá ali, ele vive esse impasse de o que pra mim agora faz sentido e o que faz sentido para as pessoas que eu amo. E ele fica nesse lugar. E muitas vezes, para poder viver esse novo, ele vai precisar fazer algumas escolhas, né? De sair da caverna, mesmo que outras pessoas do meu ciclo de amor não saiam junto comigo. Sim. Porque São escolhas, são né? escolhas e são escolhas que são pautadas em algo muito profundo, de uma transformação muito de dentro para fora. E que, de fato, quase que automaticamente vai acontecendo essa não é seleção, mas essa transformação na nossa rede, né? É muito massa quando a gente tem uma relação que acompanha. Eu tenho uma grande amiga, Liz, que está comigo desde os meus 7 anos de idade, assim. E ela acompanhou cada fase da minha vida. E a gente tem um amor muito grande, um amor no qual a gente sempre fala assim, agora a gente está numa fase mais afastada, agora a gente está numa fase... Mas de vez em quando, mas eu te amo. A gente volta a se encontrar já já, porque é o entendimento desse fluxo do amor e desse entendimento que a relação ela vai passando por transformações. Não é de engessada, Não né, é engessada, Lari? porque Não a tem uma vida caixa não é. ali. Porque a vida não movimento. É movimento. Ainda que as pausas elas sejam necessárias para respirar, recalcular a rota e continuar seguindo. Eu acho que o grande convite desse episódio é esse olhar. Sim. Esse olhar para algo que às vezes a gente também se apega, mas que não existe mais, justamente preso a essas histórias, né? Essas memórias, o que a gente gostaria que fosse para a vida toda. Mas às vezes não tá mais ali, às vezes não existe mais. Sim. E a gente pensa em manter, mas a vida vai movimentando e são novos olhares. E como eu falei, às vezes o novo não quer dizer que ele seja ruim. Muito pelo contrário. Às vezes traz algo que ainda é bem melhor do que era antes. Perfeito. Então vem muito se abrir para esse autoconhecimento. Eu acho que às vezes nem a gente nem consegue, assim. Quer dizer, até se consegue, eu acredito que enrijeça de tal forma que não transcende, não ultrapassa, né? Trazendo um exemplo pessoal, eu me lembro muito, assim, né? Antes de Clarice nascer, eu sempre tinha uma máxima. Quando eu estava cansada, eu descansava. Sim. Tá tudo Quando certo. eu estava cansada, eu reformulava. Eu sempre tive um compromisso muito, muito fiel com o meu descanso. E porque eu, enfim, fui uma adolescente que tive crise de insônia e tal. Então, isso cheguei na vida adulta com esse entendimento da importância de ter o tempo de descanso. Então, eu fazia esse movimento. Com o nascimento de minha filha tem 2 anos e ela ainda amamenta, aquela expectativa do descanso como era, não existe mais. Então, hoje minhas noites não são inteiras, ou não sei quando vai ser. Hoje, eu não tenho no dia seguinte a garantia de que eu vou ter o tempo preservado de descanso. E isso me coloca quase que obrigatoriamente a transformar um antigo modelo para chegar a um novo modelo. Novos significados. E aí eu tô trazendo esse exemplo, que ele pode parecer simples, mas dentro da minha experiência de vida, esse foi um dos pontos fortes e difíceis do meu processo de luto da maternidade, que foi essa liberdade do meu descanso. E eu posso garantir que eu vivi todo um processo de luto, de ter que abrir mão da forma como eu fazia, aceitar que eu tinha que transformar essa habilidade para chegar na nova vida que eu tenho. Então, ainda que a maternidade tenha sido uma grande escolha da minha vida, ela vai me convidando para que esse novo lugar, que é novo pra caramba, né? Chegue nessa vida, eu preciso abrir mão e reformular ferramentas, reformular formas de viver a vida, né? E dentro disso, a gente vai mudando, vai expandindo, vai aprendendo uma forma nova. Antes eu tinha uma estratégia para lidar com o meu cansaço. Com a chegada de Clarice, eu tenho outra estratégia. Sim. E a gente vai ampliando o nosso eu e vai exponencialmente, né? Vai ampliando quem a gente é, porque a gente vai aprendendo a dançar com as mudanças da vida. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é natural e faz parte. É bem diferente. É um caminho, né, Lari? É um caminho. Aqui no Contrafluxo, como você sabe, a gente tem o costume de pedir para a nossa convidada deixar uma pergunta para quem está nos assistindo, uma reflexão. Diga aí, o que você deixa? Eu não te respondi a história do autoconhecimento. Você falou um lance sobre autoconhecimento, da importância, né? E, de fato, esse mergulho em quem a gente esse mergulho de entender
as nossas emoções, de sentir as nossas emoções, de sentir as experiências, de olhar para isso. É o mesmo entendimento quando a gente está mergulhando sobre algo novo, sobre uma ciência nova, sobre uma faculdade. Você tem que colocar atenção para entender. Você entra numa faculdade de psicologia, você tem que entender, você tem que ler sobre isso, sobre aquilo, para que você compreenda o que é a psicologia. Sobre a gente é a mesma coisa. Então a gente precisa dar atenção e colocar atenção. A gente dá muita atenção para o que tá ao redor e esquece de olhar e de se situar mesmo. E que, claro, diante de uma situação onde a gente não se sinta preparado ou com recursos necessários para poder lidar, a gente pode pedir ajuda, né? A gente pode pedir ajuda para aquelas pessoas que se colocam na nossa vida como, vamos chamar assim, de parteiras de alma. Que são aquelas pessoas que, no seu silêncio presente, nos ajudam, na medida em que a gente for precisando e for pedindo também, a atravessar esse caminho que é tão desafiador. Agora deixa uma reflexão para quem está nos ouvindo. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, eu me lembro muito de um não é de um mito, é de uma história, de um conto, né? Que um grande amigo meu, Saja, que já faleceu, ele contava nas suas aulas, que é o conto do Rabino Súcia. Rabino Súcia, ele era um líder do viver e do morrer. E aí, quando ele estava no leito de sua morte, um discípulo chegou para ele e fez assim: Rabino Súcia, o senhor está com medo de morrer? E Rabino Súcia respondeu: não, eu tenho medo da terceira pergunta. E aí o discípulo falou: mas Rabino Súcia, o senhor passou a vida inteira falando sobre isso, se conectando com o tema da morte, da integração da morte em vida. Por que o senhor está com medo? Ele fez: não, eu tenho medo da terceira pergunta. Quando eu morrer, vai vir uma luz, vai incidir sobre o meu corpo e vai olhar para mim e falar assim: Rabino Súcia, por que o senhor, tendo todas as condições de ser Salomão, não foi Salomão? E para essa pergunta eu teria uma resposta muito simples. Bom, eu não fui Salomão porque eu não sou Salomão. E aí viria a segunda pergunta. Rabino Súcia, por que o senhor, tendo tantas condições de ser Alexandre o Grande, o senhor não foi Alexandre o Grande? E para essa pergunta eu também teria uma resposta. Eu diria: não sou Alexandre o Grande porque eu não sou Alexandre o Grande. E aí viria a terceira e derradeira pergunta. Rabino Súcia, porque tendo todas as condições de ser Súcia, você ainda assim não foi? E para essa pergunta eu não teria resposta. Ótima reflexão aí para que vocês que estão ouvindo, tá vendo? Maravilha, Lari, muito obrigada. Vocês que estão aí, curtam, comentem, compartilhem, porque esse episódio tem muita coisa aí para vocês comentarem, viu? Agora fala um pouquinho sobre onde as pessoas podem encontrar você. Bom, profissionalmente, é @maat, M-A-A-T, psicologia. E eu tenho um Instagram, onde eu compartilho também profissional, algumas coisas, que é o Lari_Barbosa, com Z. Pronto. Obrigada, Lari. Obrigada, Anne. Obrigada, Contrasfluxo. Obrigada, produtora R5. Até mais.